Fala aí, galerinha, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula e hoje nós iremos fazer aí um review de uma famosa ferramenta bem polêmica, né, que causou aí um estardalhaço aí no ramo de técnicos em celulares. Os técnicos mais experientes aí vão saber aí do que eu tô falando, beleza? Que é o nosso famoso Short Killer, mata curto. Aí está, duas joias, dois Short Killer, tá? Então, pessoal, essa ferramenta, ela funciona, ela foi vendida na época, comercializada, como praticamente uma ferramenta milagrosa, onde nós colocaríamos aí o negativo no negativo da placa e injetaríamos aí com essa pad, com a ponta ponteira positiva na nossa malha que está em curto, e ele simplesmente mataria o curto-circuito, né? Ele explode aí o capacitor que está em curto, ele danifica a peça que está em curto, rompendo o seu filamento interno, fazendo com que esse microcomponente se abra e não se une mais as pads negativas à malha positiva, causando curto-circuito em uma malha de qualquer aí esquemas elétricos aí de smartphones. Então, geralmente ela foi comercializada com esse intuito, tá? Então essa ferramenta ela funciona o seguinte: ela pode ser regulada com 1,5 volt e ela é um máximo de 23 amperes, que é o que criou aí esse grande estardalhaço no ramo técnico, que eles diziam que quando injetamos 23 amperes em uma malha qualquer, poderíamos correr o risco de danificar essa malha internamente, se essa malha for uma malha de baixa corrente, tá? Talvez é uma malha aí que corre aí 1,8 volts, mas ela é uma malha de baixa amperagem. E se você injetar 23 amperes, você pode sim estar danificando a sua malha internamente, tá? Então, o que nós aconselhamos para a utilização dessa ferramenta é que sempre utilizem esta ferramenta. Deixa eu ver se ligou aqui. Que sempre utilizem essa ferramenta, em vez de para matar o curto, utilizem essa ferramenta para localizar o curto. Então, se você tem uma malha que está em curto-circuito, primeiramente tente respeitar o valor da tensão dessa malha. Então, se essa malha trabalha com 4 volts, você pode começar aqui, ó, injetando 1,2 volts. Se você não conseguiu localizar o curto injetando 1,2 volts, você pode aqui, ó, aumentar essa tensão para 2,2 volts, aumentar para 3 volts e assim sucessivamente, tá? E vai aumentando a tensão para que você possa achar o seu curto-circuito. Essa é uma explicação um pouco grosseira dessa ferramenta, mas para os mais leigos entenderem aí parcialmente como funciona essa ferramenta, e nós temos já alguns vídeos no nosso canal fazendo a utilização desse Short Killer aí ao vivo para vocês e falando aí os riscos e as vantagens de utilizar essa ferramenta, tá? Não é uma ferramenta muito essencial na bancada. Todos os serviços que eu realizo em treinamento presencial ou realizo na minha bancada, geralmente eu não utilizo essa ferramenta. Eu utilizo apenas a minha fonte assimétrica, que por novidade eu comprei uma fonte assimétrica esses dias, que ela já possui aí 10 amperes de corrente, e isso já facilita bastante e evita até que eu utilize aí o Short Killer para identificação de curto. E quando eu falo utilizar para identificação de curto e não para matar o curto, quando eu digo para vocês injetarem a tensão com Short Killer, é para vocês fazerem o seguinte: comecem injetando a tensão apenas de 1,2 volts e vocês colocam lá a ponteira de prova no negativo, vão até a malha que está em curto-circuito, identificam qual que é a polaridade positiva desta malha, ou positiva do capacitor, para você possa injetar a tensão. Nunca injetar a tensão do lado positivo do capacitor, né? Senão você vai injetar a tensão no GND. Injetar a tensão do lado positivo do capacitor, só que injete fazendo assim, ó, dá um triscadinho e tira, um triscadinho e tira, pois ele vai dar uma bipadinha e você já vai verificar visualmente na placa qual o componente que vai gerar alguma alteração visual, que você já consiga identificar a falha sem precisar de pressionar injetando a tensão até que esse capacitor se exploda, que ele rompe o seu filamento interno, causando aí
com a possibilidade de causar uma falha interna na sua malha, que é o que nós não queremos que aconteça. Nós pegamos aparelhos do cliente para reparar e não para piorar a situação do aparelho. Então essa ferramenta, da mesma forma que ela te ajuda, ela pode te prejudicar. Então vocês têm que ter muito cuidado ao utilizar essa ferramenta e dê apenas um triscadinho na malha que está em curto, dê o triscadinho e faça uma análise visual, ou então passe o breu em toda a malha que está em curto e dê um triscadinho na malha para que você faça apenas com esse capacitor. Comece a ter uma temperatura, comece a ter uma análise visual diferente, que você possa perceber que ele é o defeito e faça a remoção desse capacitor e a substituição, que é o principal. Não podemos deixar a malha sem o capacitor, por mais que seja um capacitor de filtro ou desacoplamento, não devemos deixar a malha sem um capacitor que estava em curto. Então você removeu o capacitor, o curto saiu, procure um capacitor em uma outra placa que tenha o mesmo valor e volte com ela para o lugar para manter o funcionamento aí preciso da sua malha, com todos os filtros, acoplamentos, tudo belezinha. Tranquilo? Então isso aí foi um review rápido de como utilizar aí a ferramenta de Short Killer e alguns cuidados que vocês devem ter ao utilizar esse tipo de ferramenta, beleza? Então aí, ó, para quem não conhece, esse aí é o famoso Short Killer matador de curto-circuito, beleza? E a forma correta que vocês devem fazer a utilização aí dessa potente ferramenta. Muito cuidado, consciência com o aparelho dos clientes e aí, até a próxima. Tamo junto!